João capítulo 16, eu queria entrar no capítulo 17 hoje, porque vocês têm percebido, cada mensagem eu tenho andado um capítulo, mas não consegui. Eu queria ir para o capítulo 17 e apenas fazer uma referência ao versículo 13 do capítulo 16, mas não consegui. Então, fiquemos no capítulo 16, versículo 13 até o versículo 16. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós estamos como congregação aqui no templo e em casa. Nós estamos diante da palavra do Senhor, da exposição, da meditação. Pedimos que o Senhor nos abençoe. A mim, quando fizer esses comentários que tenho anotado, e tantos outros que o Senhor pode falar agora. E a cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, esta congregação, que o Teu Santo Espírito possa descortinar mais da Tua vontade, mais da Tua palavra, mais do Teu ser a todos nós. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Viva o poder de transformar. Pensando nesse tema que está aqui, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema entre o Pai e os homens. Porque o poder de transformar, nenhum batista tem dúvida. Estamos nos referindo ao poder de Deus, que atua em nós como instrumentos, ministros de transformação. Então, nós estamos no ministério de transformação porque o Espírito Santo está em nós. O poder é do Pai. E nós estamos aqui entre os céus e a terra, nesse ministério, entre o Pai e os homens. Eu quero então conversar com vocês sobre isto. Quando eu mencionei há pouco a importância de orarmos, o que nós estamos fazendo quando oramos? Estamos fazendo o papel de intercessores. Quando oramos, não nos colocamos entre a pessoa necessitada e Deus? Não é isso que fazemos? Não exercemos todos o ministério de intercessão? Todo discípulo de Jesus não é um intercessor? Então, nós fazemos este papel, essa é a nossa rotina. Nós ficamos entre os homens e Deus. E é isto que esse texto está destacando, aqui, neste caso, com a figura do Espírito Santo. Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai fazer este papel. E ele termina o texto escolhido, o bloco, dizendo: eu vou e volto, mais um pouco não me verão, mais um pouco me verão. Vocês podem perceber então um movimento, uma dinâmica de Jesus, do Espírito, mas também nosso. Aqui eu destaquei no sermão passado que o Espírito Santo, e lá no original são duas palavras que são colocadas juntas: ouvir e falar. Ele vai ouvir e falar. E aqui eu imaginei um movimento. Ouvir e falar. Ouvir do Pai falar aos homens. Ouvir de Deus falar aos discípulos. Ouvir dos céus e falar à terra. Também a ideia de receber e partilhar.
Tudo o que o Pai tem é meu, e o Espírito vai pegar do que é meu e entregar a vocês. Não é isto que a igreja faz? Não é este o papel da igreja? Receber e compartilhar? Não foi inclusive um tema destacado em um dos nossos trimestres? Na porta da saída tinha uma placa dizendo: lugar de partilha, lugar de partida. Este é o movimento que nós estamos nele envolvido. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Minha ida ao Pai resulta em bênção para você. Então, ir e voltar. Ir, abastecer-se de Deus e voltar e derramar bênção. Imagina um avião que vai à lagoa, abastece de água e joga sobre uma terra seca. Esse é o papel, este é o movimento sugerido neste texto, João 16, de 13 a 16. Então eu quero fazer 3 destaques rápidos aqui com você. Primeiro, assuma o Pai como a fonte, única fonte de toda a vida. Assuma o Pai, os céus, como a origem de toda a energia que você pode distribuir e compartilhar. Nas palavras do Senhor Jesus, no capítulo 15 que nós destacamos, ele é Deus, ele vai se apresentar como a figueira, a videira, e que nós estamos nele. Se vocês estiverem em mim, vocês podem interceder, vocês podem pedir, e coisas vão acontecer, transformações vão acontecer, se vocês estiverem em mim. Então o texto a imagem é muito clara, que nós não temos poder de nós mesmos, nós não somos uma fonte de energia. A nossa energia, a vida que compartilhamos, ela e cantamos aqui, ela vem de Deus, nós recebemos de Deus. Por isso que a vida devocional é essencial. Um homem sem vida devocional, homem genérico, sem vida devocional é seco, sem energia, sem vida para compartilhar, porque ele não produz o poder de transformar, não produz bênção para compartilhar. Nossa fonte, a origem da nossa energia está no Pai. Então, nós não vivemos um projeto egoísta, autônomo, nós somos totalmente dependentes. O capítulo 17, capítulo seguinte, Jesus vai começar a sua oração dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo. A glória que eu tinha em ti. É muito interessante. Glorifica-me com a glória que eu tinha em ti. A nossa glória está em Deus, no Pai. Para que o teu filho glorifique a ti. Olha que interessante. Capacita-me, empodera-me, não para eu ser o tal, mas para que eu glorifique a ti. É mais ou menos como se uma irmãzinha bem simples financeiramente, agora na campanha de missões, dissesse: Senhor, dá-me dinheiro este mês, dá-me recurso esse mês, para que eu possa entregar a ti. Então, o Pai é a fonte de nossa força, a fonte de nosso poder, a fonte de toda a nossa energia. Glorifica-me junto a ti. Não glorifica-me diante dos homens, não glorifica-me diante de mim mesmo, mas glorifica-me diante de ti. Nós não estamos conduzindo um projeto pessoal. O maior de todos os homens na boca do Senhor Jesus é João Batista. Quem era João Batista? Um aio. Aquele que vai adiante do rei gritando: o rei
vem aí. O rei vem aí. É uma liga. É alguém que liga o rei ao povo. E esse é o nosso ministério, de ligar o rei, de termos comunicação, porque eu preciso estar me comunicando com a caravana do rei, para poder dizer ao povo: o rei vem aí. Eu sou então, e você desenvolvemos, nós, esse ministério de anunciar o que nós ouvimos. Então, toda a fonte, se o rei e o movimento da caravana do rei se distancia, eu me intimido para anunciar. Como é que eu vou dizer, o rei vem aí, se eu não mais escuto o cavalgar do cavalo dele, né? Se eu não estou mais ligado à caravana do rei? Então eu preciso ouvir para compartilhar. E não interessa minha opinião pessoal. O aio não interessa, o porta-voz não interessa. O porta-voz, ele precisa saber dos movimentos do rei, para que ele então compartilhe ao povo. Então, é Deus que faz todo esse empoderamento dentro de nós para ministrarmos. É muito bom ler Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Nós somos completamente dependentes. Se formos cortados desta relação, desta nutrição, desta informação, somos nada. Galhos que secam e só servem para o fogo. Assuma que o Pai é a fonte de toda a vida que você transmite, que você compartilha. Em segundo lugar, viva, ministre para ligar o céu à terra. Esse é o meu negócio, este é o seu negócio. Nós ficamos nesta rotina, o céu e a terra. Nós fazemos este papel. Por que nós fazemos este papel? Porque somos sacerdotes. Ricardo, você é um sacerdote que faz parte de uma nação de sacerdotes. Qual a imagem que nós temos de sacerdote? Aquele que para no meio, aquele que fica no meio, que ministra no meio, não é? Como Arão. Nós discutimos muito no nosso Brasil, especialmente hoje, né, com essas disputas políticas, nós discutimos muito o direito de ir e vir, né? E aí há um debate político, e não vou me envolver nisto, né? Se você tem o direito de ir ou vir, né? Mas quando eu penso neste movimento aqui, entre o Pai e os homens, eu preciso refletir, não é sobre o direito, porque o direito, como diz Hebreus, está na Constituição dos céus, mas sobre o dever de ir e vir, de ir e vir, de fazer este movimento, de ir ao Pai e vir aos homens. O cristianismo tem dois verbos que se alternam indefinidamente. O cristianismo tem dois verbos: vinde e ide. E se nós pararmos para meditar nesses dois verbos, nós vamos ver que parece que toda a essência do cristianismo está ali. Vinde a mim, ide por todo o mundo. Não é assim? Eu fiquei emocionado porque eu deveria ter tido essa reflexão antes de escrever o livro A Boa Parte, né? Mas eu estava lendo João e meditando lá na palavra usada por Jesus, quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Não é assim que está na sua tradução? Aí eu fui tentar examinar aquela palavra, a palavra que Jesus teria usado. E eu não sou um especialista em grego, mas até onde eu pude entender, a palavra seria melhor traduzida no português para
Lázaro, venha aqui. Isso faz diferença? Lázaro, venha aqui. A ideia de local. A gente fala para as crianças, né? Luca, vem aqui agora. Vem aqui, venha a mim. Não é saia para fora, é venha a mim. E Jesus então manda os discípulos, e envia-os, e disse, ide, sejam eu lá. Esse é o seu ministério, Ricardo, de ir a Jesus e então ir aos homens. Viva este ministério, o de ligar o céu e a terra. Essa semana eu recebi um filmezinho, um vídeo, em homenagem, em memória ao pastor Tim Tack, da Junta de Missões Mundiais, homem que tive a oportunidade de conviver há algum tempo. E o vídeo é uma espécie de eu não sei qual o nome que se dá, mas é um trocadilho que fizeram com o Tim Tack. E falando então desta ideia, desse movimento do nome dele, Tim Tack. Tim Tack. E lembrando um relógio. Eu perguntei ao Júlio, como é que é esse negócio de compasso binário? Né? Ele estava me explicando que é este movimento de para cima e para baixo, 2 movimentos. É isso que eu sou chamado a fazer. Ir ao Pai e vir aos homens. Ir ao Pai e vir aos homens. A igreja partilha e parte. Reúne e parte. Pastor Irlande tem uma figura muito boa nessa linha. Ele usa a imagem do coração. E o movimento que o coração faz com o sangue, de trazer e mandar de volta. Trazer e mandar de volta, o tempo todo. Esse é o movimento que eu sou chamado. Eu quero, meus irmãos, eu quero ser uma escada. Lembram lá do Jacó? Eu quero ser uma escada, Fernanda, por onde anjos descem e sobem. Esse é o meu papel como discípulo. Não é só o papel de Jesus, não é só o papel do Espírito Santo, porque vocês percebem uma confusão, entre aspas, de função entre Jesus e o Espírito Santo, porque a figura do Pai está estável, né? O Espírito recebe do Pai, o Filho recebe do Pai, né? E compartilha. O Espírito pega do Pai. O Pai é a fonte. E Jesus então nos faz ministros, pequenos cristos, instrumentos, discípulos, para multiplicar, para fazer aquilo que Ele faz. E vocês vão fazer obras maiores ainda. Então, Ellen, o seu papel é ligar os céus à terra. É papel nosso. Você já parou para meditar em Mateus 18, 18? Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E não diz também a palavra, se você vir o seu irmão pecando, você pode orar por ele ao Pai? Esse é o ministério que cada um de nós desenvolve. Então, interceder e ligar os céus à terra não é coisa só do Espírito, não é coisa só de Jesus, não é coisa só de alguns intercessores em especial, mas é o seu papel, Mário Celso. Ligar os céus à terra, trazer os céus à terra. Há 5 anos, quando fizemos o Cidade que Ora, não cantamos aquele hino? Faça o céu descer. Como é que você faz o céu descer? Ministrando céu na terra, levando a terra ao céu, nesse papel, nesse ministério, que é o ministério básico, o ministério base do Senhor Jesus. Por fim, precisamos tomar consciência de que só podemos entregar o que recebemos do Pai. Se Ele é a fonte, e se eu sou o instrumento, se eu sou a escada, se eu sou de algum modo um canal de bênçãos,
eu preciso tomar uma decisão de vida, assumir uma atitude definitiva de entregar somente o que receber do Pai. Esta é a imagem do texto e este é o exemplo do Espírito para mim. Não falará de si mesmo, falará somente o que receber do Pai. Você vai observar isto em toda a Bíblia. O homem de Deus, a mulher de Deus, com essa consciência. Você já ouviu isto? Um irmãozinho bem devocional, que busca Deus. Aí você faz uma pergunta e ele fala assim, posso orar sobre isto? E aí, 3 dias depois ele te chama, algum tempo depois ele te chama. Podemos continuar aquela conversa? Por que ele não entrou logo para responder? Porque ele precisava consultar os céus. Não é assim? Exercer o ministério. O Espírito não falará nada de si mesmo. Não são todas as nossas confusões na vida, se não todas, quase todas, por conta, pelo menos as que causamos, por conta de falarmos de nós mesmos, falarmos sem consultar. Vem aqui, você fala. Não é isto o causador dos problemas? E já imaginou se você desenvolve, tão jovem, desenvolve esse fio, esse caráter de só falar o que receber do Pai? Já imaginou se todos nós só falássemos o que recebermos do Pai? Como é que seria a nossa vida? Como é que seria a vida das pessoas? Não seria as pessoas ao nosso redor melhor transformadas? Não viveríamos melhor o poder de transformar se nós falássemos somente o que recebêssemos do Pai? Se entregássemos só o que recebêssemos do Pai? Você vai entregar para missões este mês, ou entrega o seu dízimo, ou a sua oferta para a construção. Que oferta é essa que você entrega? Aí alguma coisa dentro de você diz, do que eu produzi. Aí a palavra diz, não, você vai entregar do que você ganhou, do que você recebeu. Algumas pessoas gostam não, né? Por falta de alguma coisa, dizem que eu vou pagar o dízimo. Já imaginou essa cena de pagar o dízimo? Eu vou devolver uma parte daquilo que Deus me deu. Não é essa a ideia, o conceito? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Do que é teu, entregamos. Entregue somente o que você receber de Deus. As confusões são causadas quando nós entregamos o que não é de Deus. Entregamos o que nós mesmos produzimos. E às vezes entregamos o que recebemos do mundo, dos homens. Acabei de ler um longo livro de filosofia. Eu fico imaginando, meu Deus, que trabalho, como é custoso tentar produzir coisa própria. E aí inventar uma teoria que vai explicar a criação, que vai explicar o ser humano. Que é muito trabalhoso esse negócio de você ter que distribuir o que você mesmo produziu. Eu não tenho essa capacidade, nem essa ambição. Eu quero no meu coração entregar o que eu receber do Pai. Me basta. Isso basta. E eliminar cada dia minhas próprias utopias.
Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Meus irmãos, isso aqui é um murro no estômago. Eu não sei você, mas eu sinto um murro no estômago. Jesus disse: o filho não pode fazer nada por si mesmo, só o que vê o pai fazer. Mas eu, Ricardo, eu acho que posso. Eu acho que posso. Eu sou o cara. O filho do homem diz: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Mas o Juraci Bahia, que é o Bambambam, pode. Somos completamente dependentes e temos que assumir isso, que nós vamos entregar somente o que recebermos do Pai. Eu quero ser um porta-voz. Eu quero ouvir e falar. Ouvir e falar. Qual que é o problema? Temos 3 perfis. Temos aqueles que não vão ao Pai. O mundo está cheio deles. Eles vão ao mundo, eles vão aos filósofos, eles vão aos cientistas, eles vão a Deus, e o mundo popularmente falando, mas eles não vão ao Pai. Eles não fecham a porta, eles não se ajoelham à beira da cama, eles não buscam a fonte de toda a vida. Eles não vão ao Pai. Temos aqueles que vão ao Pai, mas não vão aos homens. É uma aberração, é uma distorção. Imagina, você quer ir só ao Pai, ainda não é o tempo da igreja, é esse compasso binário, você tem que ir e descer, tem que ir e descer. Haverá um tempo em que você vai ao Pai e ficará com o Pai e verá tudo perfeitamente. Mas não é este tempo, este é o tempo da igreja, de ir ao Pai e vir aos homens, ir ao Pai e ministrar aos homens. Em terceiro lugar, aos que vão aos homens, mas não vão ao Pai. Querem socorrer, querem ajudar, isso é muito lindo. Querem proteger os gatinhos, isso é muito bom. Querem proteger as árvores, isso é muito bom. Mas não vão ao Pai. O amor que tem por gatinhos e por árvores é desproporcional ao amor que tem pelo Pai. Como também há os que têm um amor a Deus, mas não têm aos homens. E ainda há os que vão a Jesus, mas não voltam a Jesus. Estão lembrados destes? Eles vão a Jesus, a fonte de toda a vida, mas não voltam a Jesus. O nosso negócio, o nosso movimento é ir e vir. Eu vou a Jesus. Não faz sentido eu ficar orando 24 horas. Não faz sentido eu ficar ministrando 24 horas. Se eu quero ser um ministro, eu preciso trabalhar nesse espaço, por falta de uma palavra melhor, entre os céus e a terra. Eu tenho que ficar nessa dinâmica entre o Pai e os homens. Assim eu quero ser, assim eu quero ministrar. Que o Senhor nos abençoe a cada um, a todos nós, para ministrarmos eficazmente entre Deus e os homens. Fernanda vai nos orientar para a conclusão do nosso culto. Hoje à noite, 7 horas, né, Fernanda? Os jovens e os adolescentes estão aí com muito entusiasmo, né? Acompanhe em sua casa e, se você pode, venha também, tá bom? O culto de domingo à noite está esbarrando no nosso limite do protocolo. Então, se você pode preferir, quarta-feira e domingo pela manhã, seria mais uma ajuda. Amém.
Gostaria nesse momento, antes de cantarmos o pós-lúdio, de convidar que viesse aqui à frente, mesmo que distantes um pouquinho, né, umas das outras, as esposas dos pastores. Né? Hoje é um domingo especial, um domingo que a gente ora. Pode vindo, pode vindo. Irmã Cristina, as esposas de pastores podem vindo, porque hoje é um domingo especial, onde a gente ora agradecendo a Deus pela vida dessas mulheres, mulheres especiais, mulheres que o Senhor colocou na vida dos pastores, para que pudessem dar suporte aos pastores, sustentando em oração, sustentando, dando apoio no ministério. Pode subir aqui, por favor. Isso. Essas são as esposas de pastores de nossa igreja. Algumas estão faltando, né? Nós temos mais esposas de pastores na igreja, mas, queridas, nós queríamos, nesse momento, fazer uma oração especial, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Né? O Senhor sabe o que passa no coração de vocês, o Senhor está com vocês todos os dias, na rotina de vocês como esposa de pastor, que hoje a gente está nessa data, né, lembrando e agradecendo a Deus, mas além de esposa de pastor, é mãe, né, e às vezes é mãe de tantos filhos da igreja, né, tantas pessoas vêm se aconselhar, vêm pedir um apoio. Então, que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês de maneira especial,